dono de um restaurante de luxo humilhou uma pequena mendiga que pedia comida na rua, dizendo: "Você não merece nada." Horas depois, o dono do restaurante caiu em lágrimas ao ver a menina mexendo no lixo. O que acontece em seguida é ainda mais chocante. Deixe seu like para continuar acompanhando os próximos vídeos e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias incríveis como essa. Era uma tarde ensolarada, daquelas que pareciam alegrar a cidade inteira, mas não a vida de Clara. Aos 8 anos, seus dias eram todos iguais. Uma caminhada constante ao lado de Dona Cecília, sua mãe adotiva, em busca de sobrevivência. Dona Cecília, mesmo cansada, nunca deixava a menina perceber o quanto era difícil manter as esperanças. Com passos lentos, elas percorriam ruas movimentadas, desviando de pessoas apressadas e carros que nunca paravam. Clara segurava a mão da mãe, enquanto o estômago vazio dava sinais que ela já estava acostumada a ignorar. Mas naquela tarde, a fome parecia mais forte. Ao dobrar uma esquina, os olhos de Clara brilharam ao avistar o restaurante. Era um lugar bonito, com pessoas bem vestidas entrando e saindo, cheias de sorrisos e conversas. O cheiro de comida fresca escapava pelas portas, alcançando Clara e despertando nela uma coragem que ela não sabia de onde vinha. "Espera aqui, mãe", disse Clara, soltando a mão de Cecília antes que ela pudesse reagir. Dona Cecília, sem forças para impedir, ficou parada, observando a menina caminhar até a entrada do restaurante. Luiz Castilho estava na porta, ajustando a manga da camisa enquanto supervisionava seus funcionários. Era um homem de olhar firme, postura impecável e um ar de superioridade que intimidava até os mais confiantes. Quando viu Clara se aproximar, parou o que estava fazendo, surpreso por sua audácia. "Senhor, você pode me dar um pouco de comida?" Clara perguntou a voz baixa, quase tímida, mas carregada de uma inocência que só uma criança poderia ter. Luiz a analisou de cima a baixo, os olhos frios pousando nas roupas sujas e no rosto cansado da menina. Ele franziu os lábios como se estivesse diante de algo desagradável. Com um tom seco e direto respondeu: "Você não merece nada." As palavras foram como um soco, mas Clara não chorou. Ela abaixou a cabeça e deu um passo para trás, murmurando um "obrigada", quase inaudível antes de se virar. Caminhou lentamente até Cecília, que a esperava com os braços abertos. Sem dizer nada, Clara se encostou à mãe, segurando suas roupas com força, enquanto Dona Cecília acariciava seus cabelos. "O que ele disse, minha filha?" Cecília perguntou com cuidado, mas Clara apenas balançou a cabeça, escondendo o rosto no ombro da mãe. Cecília entendeu. Já havia ouvido palavras assim antes, mas nunca se acostumava com a dor que elas deixavam. As duas seguiram em frente, enquanto, ao longe, Luiz Castilho voltava a dar ordens aos funcionários como se nada tivesse acontecido. Para ele, era apenas mais um dia de trabalho. Para Clara, a rejeição daquele homem ficaria marcada para sempre. Horas depois, quando o sol começava a se esconder e as luzes do restaurante eram acesas para receber os clientes da noite, Luiz Castilho caminhava pelo estacionamento, revisando mentalmente os números do dia. Ele estava satisfeito, como sempre. O restaurante havia tido movimento constante e as reservas para o jantar estavam esgotadas. Para ele, essa era a prova de que seu trabalho duro e sua dedicação irrestrita à qualidade faziam toda a diferença. No entanto, algo chamou sua atenção ao lado dos grandes contêineres de lixo no fundo do restaurante. Ele diminuiu o passo e observou por alguns segundos. Era a menina de mais cedo, a mesma que ele havia rejeitado sem pensar 2 vezes. Ela estava agachada, mexendo no lixo com cuidado, tentando encontrar algo que pudesse comer. Luiz parou, observando-a sem ser notado. Uma estranha sensação começou a crescer dentro dele, um misto de desconforto e irritação. Por um momento, considerou chamá-la. Poderia dar alguma ordem para que alguém resolvesse aquilo, mas quase imediatamente ele se censurou. Afinal, não era responsável pelos problemas de ninguém, muito menos de uma criança que ele sequer conhecia. Não queria se envolver. Luiz virou as costas, deu alguns passos e parou novamente. A visão da menina continuava em sua mente, mesmo de costas. Ela estava tirando algo de uma sacola de papel rasgada e examinava o conteúdo com cuidado. Parecia tão frágil,
Tão pequena naquele cenário de concreto e lixo, Luiz sentiu algo que não entendia direito. Era como se estivesse olhando para um reflexo distante de si mesmo. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar daquela sensação. Não é problema meu, murmurou baixinho para si mesmo, antes de voltar a caminhar para dentro do restaurante. Já em casa, em seu apartamento espaçoso e bem decorado, Luiz sentou-se à mesa da sala de jantar. Uma refeição impecavelmente preparada pelo chefe de sua confiança estava à sua frente, mas ele não tinha apetite. A imagem da menina mexendo no lixo insistia em voltar, mesmo enquanto tentava assistir ao noticiário ou revisar os relatórios financeiros do dia. Ele soltou um suspiro pesado, encostando-se na cadeira. "Está tudo bem, senhor Castilho?" perguntou Renata à governanta, ao perceber o comportamento inquieto do patrão. "Sim, está tudo ótimo, Renata. Apenas um dia longo. Pode deixar que eu me viro com isso aqui, obrigado." Renata fez um leve aceno e se retirou, mas não antes de lançar um olhar curioso para Luiz. Era raro vê-lo assim, tão distraído. Luiz se levantou, caminhando até a varanda que dava vista para as luzes vibrantes da cidade. Lá fora, tudo parecia perfeito. As pessoas ricas continuavam em seus carros de luxo, os restaurantes da região estavam cheios e o mundo girava sem parar. Mas dentro dele havia algo fora de lugar. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, lembrou-se de algo que preferia esquecer. Luiz não nascera em um berço de ouro. Pelo contrário, viera de uma infância difícil, marcada pela luta constante para sobreviver. Ele se recordava de quando, aos 8 anos, tinha que ajudar a mãe a catar latinhas e papéis nas ruas da cidade. Também se lembrava da fome, do frio e das vezes em que fora rejeitado por aqueles que poderiam ajudá-lo. Sentiu uma pontada no peito ao perceber que, mais cedo naquele dia, ele havia feito exatamente o que tanto odiava em outras pessoas. "Ela vai sobreviver. Eu também sobrevivi", disse em voz alta, como se isso pudesse afastar os pensamentos. Mas a frase não teve o efeito desejado. O rosto de Clara, com seus olhos grandes e famintos, continuava a pairar em sua mente. Ele pensava em como era jovem, vulnerável, mas ao mesmo tempo parecia tão determinada. Era a mesma determinação que ele acreditava ter tido na infância. Talvez fosse isso que o incomodava tanto. Enxergar nela uma versão de si mesmo que ele se esforçava para esquecer. Na manhã seguinte, Luiz chegou ao restaurante mais cedo do que o habitual. Passou pela cozinha, conversou com os funcionários e foi até os fundos onde os contêineres estavam. Não havia sinal de Clara. Ele olhou em volta quase sem saber por quê. Sentia uma curiosidade que não fazia sentido. No fundo, talvez quisesse saber se ela estava bem, mas essa ideia o irritava. "Bom dia, senhor Castilho. Está tudo certo?" perguntou Rafael, o garçom que costumava ser o primeiro a chegar. "Sim, Rafael. Só verificando algumas coisas. Está tudo em ordem por aqui?" "Tudo normal, senhor." Luiz assentiu e voltou para dentro, mas a pergunta de Rafael ficou em sua cabeça. Estava tudo certo? Ele não sabia ao certo. Enquanto o restaurante começava a funcionar, Luiz se mantinha ocupado, mas notava que seu olhar frequentemente se dirigia para a porta ou para os fundos, esperando algo que ele não sabia nomear. Mais tarde, enquanto revisava os registros de estoque, Renata lhe trouxe um envelope. Era uma carta da senhora Teresa, uma cliente regular e antiga conhecida de sua família. O nome fez seu estômago revirar, pois Teresa era alguém que sabia demais sobre seu passado. Ele guardou o envelope na gaveta, evitando lidar com isso naquele momento. Tinha coisas mais importantes para fazer, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. No fim do dia, Luiz viu-se novamente na varanda de seu apartamento, observando a cidade. A menina ainda estava em sua mente, como um lembrete silencioso de algo que ele preferia ignorar. Mas agora, o desconforto era maior. Era como se Clara tivesse aberto uma porta que ele havia trancado há muito tempo, uma porta para memórias que ele não estava preparado para enfrentar. O que Luiz não sabia era que Clara não era apenas uma criança qualquer. Sua presença, aparentemente insignificante, estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam a vida de todos ao redor. Nos dias que se seguiram, Clara não desapareceu. Pelo contrário, sua presença perto do restaurante tornou-se constante, como uma sombra discreta que se movia pelos arredores. Durante o dia,
Ela ficava sentada em um canto da calçada, observando o movimento. Quando o sol começava a se pôr, ela se levantava como se esperasse por algo, mas nunca pedia nada diretamente. Apenas observava. Seus olhos seguiam os clientes que entravam e saíam, e às vezes fixavam-se nos funcionários que cruzavam as portas laterais. Luiz percebeu sua presença quase de imediato. Ele fingia ignorar, mas cada vez que passava pela entrada ou olhava pela janela do escritório, lá estava ela, a menina que ele havia rejeitado. Era como se ela estivesse tentando provar algo, apenas permanecendo ali. Luiz sentia um desconforto crescente, que ele disfarçava com um tom ainda mais severo com os funcionários e uma atenção obsessiva aos detalhes do restaurante. Na cozinha, os comentários sobre Clara começaram a circular entre os trabalhadores. Rafael, que costumava ser mais observador, foi um dos primeiros a notar que a menina estava ali todos os dias. Durante uma pausa, ele conversou com Camila, a chefe assistente. "Você já reparou naquela menina na frente do restaurante?" perguntou ele, apoiando-se no balcão enquanto ela organizava os ingredientes para o jantar. "Sim, coitada. Parece que não tem para onde ir", respondeu Camila sem levantar os olhos. "Por que você está perguntando?" "Porque eu a vi mexendo no lixo outro dia. Dá um aperto no peito, sabe?" Camila parou por um momento e olhou para ele, tentando entender sua expressão. "E o que você vai fazer?" "Não tem muito que a gente possa fazer, Rafael." Ele ficou em silêncio, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Naquela noite, antes de sair, Rafael separou um pequeno pacote de comida que restara do jantar e, discretamente, deixou-o ao lado da porta dos fundos. Quando ele fechou a porta e olhou de relance, viu Clara pegando o pacote com cuidado e segurando-o contra o peito, como se fosse um tesouro. Na manhã seguinte, Luiz estava mais sério do que de costume. Ele chegou cedo e foi direto para a cozinha, onde notou que alguns itens não estavam no lugar habitual. Chamou a atenção de um dos auxiliares, que gaguejou ao tentar explicar que Rafael havia separado comida da noite anterior para descartar. Luiz não precisou de mais explicações. Ele juntou os pontos rapidamente e, com a testa franzida, foi até o salão onde Rafael estava arrumando as mesas. "Rafael, preciso falar com você, agora." Os outros funcionários ficaram em silêncio quando viram o tom sério de Luiz. Rafael, tentando manter a calma, seguiu o chefe até o escritório. Assim que a porta se fechou, Luiz começou. "Você acha que meu restaurante é algum tipo de abrigo?" A voz de Luiz era firme, mas não alta. "Eu sei que você está separando comida para aquela menina. Isso não vai mais acontecer. Entendeu?" Rafael hesitou antes de responder, mas a indignação em seu rosto era clara. "Senhor Castilho, com todo o respeito, ela é só uma criança, está com fome. O que custa dar um pouco de comida que ia para o lixo? Não é o ponto, Rafael. Se eu começar a distribuir comida, amanhã haverá uma fila de pessoas do lado de fora. E depois? Meu restaurante vira uma casa de caridade? Aqui é um negócio, não um lugar para resolver os problemas do mundo." "Resolver os problemas do mundo?" Rafael não conseguiu conter o tom sarcástico. "Não estamos falando de resolver o mundo. Estamos falando de ajudar uma criança que claramente está precisando." Luiz o interrompeu com um gesto firme. "Isso não é seu trabalho. Seu trabalho é servir os clientes e fazer o que eu mando, estou avisando. Se isso acontecer de novo, você está fora." Rafael sentiu o sangue subir, mas mordeu a língua. Sabia que se confrontasse Luiz naquele momento, provavelmente perderia o emprego. Ele apenas assentiu e saiu do escritório sem dizer mais nada. No entanto, sua indignação não passou despercebida pelos outros funcionários, que o viram saindo com o rosto tenso e as mãos fechadas. Camila o puxou para um canto assim que teve a chance. "O que aconteceu lá dentro?" Rafael balançou a cabeça. "Ele descobriu sobre a comida. Disse que se eu fizer isso de novo, estou demitido." "Ele não tem coração?" perguntou Camila, sem disfarçar a irritação. Rafael não respondeu, mas o olhar dela dizia o suficiente. Ambos sabiam que Luiz tinha um histórico de decisões frias e impiedosas. Para ele, o restaurante era um reflexo de sua trajetória, e qualquer coisa que ameaçasse essa imagem era tratada como um problema a ser eliminado. Enquanto isso, Clara continuava aparecendo. Mesmo sem receber comida diretamente, ela permanecia no mesmo lugar, observando.
Às vezes conversava com outros moradores de rua ou simplesmente ficava em silêncio, brincando com uma pedrinha que achava no chão. Para os clientes, ela era apenas mais uma criança de rua, mas para os funcionários, sua presença tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Naquela noite, Luiz estava no salão, observando o movimento, quando ouviu 2 clientes comentando discretamente. Já viu aquela menina na frente? Parece que está sempre ali. É triste, não acha? É, mas estranho que o restaurante não faça nada. Isso pega mal, não acha? Para um lugar desse nível, parece falta de humanidade. Luiz ouviu o suficiente e apertou os punhos. Ele não gostava de ser questionado, ainda mais por clientes que vinham ao restaurante esperando perfeição. No entanto, não podia simplesmente expulsar Clara sem chamar atenção. Ele voltou para o escritório e ficou ali, pensando em como lidar com a situação. No dia seguinte, Clara não estava lá pela manhã, mas Luiz sabia que era questão de tempo até ela reaparecer. Enquanto isso, a tensão entre ele e os funcionários crescia. Rafael, Camila e até outros auxiliares começaram a mostrar descontentamento, mesmo que de forma sutil. Luiz percebeu os olhares, os sussurros, mas fingiu que não notava. Ele acreditava que sua postura firme era o melhor caminho para manter o controle. Mas a persistência de Clara estava começando a mexer com todos, inclusive com Luiz. Ele não queria admitir, mas no fundo, cada vez que via a menina ali, era como se estivesse sendo confrontado por algo muito maior do que apenas uma decisão de negócios. O que ele não sabia era que aquela presença constante estava prestes a desencadear uma série de eventos que ele não poderia controlar. Rafael passou a observar Clara com mais atenção. Algo na menina parecia além do comum, e ele não conseguia tirar da cabeça a ideia de que havia algo mais por trás daquela história. A forma como ela permanecia ali persistente, apesar do olhar frio de Luiz e das poucas ajudas que conseguia, era quase um grito silencioso de determinação. Rafael não entendia por que aquilo o incomodava tanto, mas sabia que precisava descobrir mais. Durante um intervalo no trabalho, Rafael viu Dona Cecília sentada no banco da praça, próxima ao restaurante, com Clara brincando com algumas pedrinhas no chão. Ele respirou fundo, decidiu que valia a tentativa e caminhou até elas. Cecília levantou os olhos assim que o viu se aproximar, ajeitando os poucos fios de cabelo que escapavam do lenço que usava. "Com licença, Dona Cecília, não quero atrapalhar, mas posso falar com a senhora por um minuto?" Rafael perguntou, tentando soar o mais respeitoso possível. Ela sorriu de leve, surpresa, mas concordou com um aceno. "Claro, pode falar. Algum problema?" Rafael sentou-se ao lado dela, mantendo Clara no canto do olhar. A menina curiosa olhava para ele de vez em quando, mas sem interromper sua brincadeira. "Na verdade, não é exatamente um problema. Eu queria entender um pouco mais sobre vocês, sobre sua história, sabe?" Ele hesitou, receoso de parecer invasivo. "É que a senhora e Clara sempre estão por aqui e acho que fiquei curioso." Cecília ficou séria por um instante, mas sua expressão logo suavizou. Talvez fosse o tom genuíno de Rafael, ou o fato de que, na verdade, ninguém jamais se interessava por sua vida. "Bom, a nossa história não tem muito segredo. Eu cuido da Clara desde que ela era um bebê. A mãe dela, bem, não pôde ficar com ela." Cecília olhou para Clara com carinho. "Eu faço o que posso, mas não é fácil." Rafael notou a tristeza nos olhos da mulher e quis saber mais, mas teve cuidado para não apressar a conversa. "E antes disso? Antes da Clara, a senhora sempre viveu por aqui?" Cecília suspirou como se puxar essas lembranças fosse um esforço. "Não, já vivi em outros lugares. Trabalhei como empregada doméstica por muitos anos, em várias casas. Uma dessas casas era de uma família grande, cheia de regras. Trabalhava feito uma louca para dar conta de tudo. Eles tinham dinheiro, sabe? Mas tratavam a gente como se fosse invisível." Rafael sentiu um desconforto crescente, mas manteve o foco. "E por que saiu de lá? Foi por opção sua?" Cecília balançou a cabeça e soltou um riso seco. "Não, fui mandada embora. Na época disseram que eu tinha roubado uma joia. Não era verdade. Mas quem acreditaria em mim? Eu era só a empregada." Ela fez uma pausa, apertando as mãos no colo. "Isso acabou comigo. Mas não havia o que fazer. Perdi o emprego e nunca mais consegui voltar a trabalhar em casas de família." Rafael ficou em silêncio por alguns instantes,
tentando digerir a informação. Algo nessa história parecia familiar demais. Ele arriscou. E essa família, você lembra o nome deles? Cecília pareceu surpresa com a pergunta, mas respondeu com naturalidade. Castilho. Eles eram os Castilho. O nome caiu como uma pedra na mente de Rafael. Ele piscou atordoado enquanto tentava esconder sua reação. Sabia que não podia demonstrar nada naquele momento. Apenas assentiu, como se aquela informação não fosse tão relevante. Entendi. Deve ter sido difícil. Ele olhou para Cecília, agora com um peso a mais na consciência. Olha, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, viu? Ela agradeceu com um sorriso cansado e Rafael se levantou, despedindo-se. Caminhou de volta ao restaurante com a mente a mil. A informação que acabara de receber era mais do que suficiente para levantar suspeitas. Cecília, Clara e agora Luiz. Como essas peças se encaixavam? De volta ao restaurante, Rafael decidiu esperar até o fim do expediente para conversar com Camila. Ela era a única em quem confiava plenamente e sabia que precisaria de ajuda para entender o que estava acontecendo. Quando finalmente puderam conversar, ele contou tudo o que ouvira de Cecília. Camila, você não vai acreditar. A Cecília trabalhou na casa da família do Luiz. Rafael fez uma pausa tentando organizar os pensamentos. E tem mais. Ela foi demitida porque a acusaram de roubo. Mas pelo jeito que ela contou, ficou claro que foi injustiçada. Camila arregalou os olhos, surpresa. Espera aí, você está dizendo que a Clara pode ter alguma conexão com o Luiz? Isso não pode ser coincidência. Eu também acho. Rafael cruzou os braços, pensativo. Mas tem algo mais aí. A Cecília disse que cuida da Clara desde bebê, que a mãe dela não pôde ficar com ela. Quem era essa mãe? E por que Luiz nunca falou nada sobre isso? Camila ficou em silêncio por alguns instantes pensando. Talvez ele nem saiba. Ou talvez esteja escondendo alguma coisa. Ela olhou para Rafael com seriedade. A gente precisa descobrir mais. Nos dias seguintes, Rafael começou a observar Luiz com ainda mais atenção, buscando qualquer sinal que pudesse ligar o empresário àquela história. Ao mesmo tempo, continuou conversando com Cecília sempre que possível, tentando montar o quebra-cabeça sem levantar suspeitas. Cada vez mais, ficava claro que o passado de Luiz e o presente de Clara estavam conectados de uma forma que ninguém ainda entendia completamente. Uma tarde, enquanto organizava as mesas antes do jantar, Rafael viu Luiz saindo do escritório com uma expressão preocupada. Ele estava segurando um envelope, o mesmo que Rafael notara dias antes, entregue por uma cliente frequente, Dona Teresa. Rafael se perguntou se aquilo tinha alguma ligação com tudo o que estava acontecendo. Luiz passou direto, sem dizer nada, mas o olhar de Rafael o seguiu até que ele desaparecesse pela porta da cozinha. Algo estava prestes a vir à tona, e Rafael sentia que não seria nada pequeno. O restaurante estava especialmente movimentado naquela noite, com clientes entrando e saindo, mesas sendo ocupadas rapidamente e os funcionários correndo para garantir que tudo estivesse perfeito. Luiz, como de costume, estava no salão, observando tudo com olhos críticos. Ele nunca deixava passar nenhum detalhe, desde o posicionamento dos talheres até o atendimento. Mas, naquela noite, algo chamou sua atenção. Uma mulher entrou sozinha, vestida de forma elegante, mas sem exageros. Seu cabelo bem arrumado e o casaco impecável denunciavam um certo refinamento, mas o que realmente chamou atenção foi seu olhar. Era como se ela escaneasse cada canto do restaurante, parando por alguns segundos em Luiz, antes de seguir para a mesa que lhe foi indicada por Rafael. Luiz a reconheceu de imediato. Teresa, uma antiga conhecida de sua família, alguém que ele preferia evitar. Ela sempre aparecia em momentos inoportunos, carregando uma presença que parecia saber mais do que demonstrava. Ele respirou fundo e tentou ignorá-la, mas sabia que não seria fácil. Teresa se sentou, abriu o cardápio e pediu um vinho. Rafael, enquanto anotava, percebeu o tom tranquilo, mas firme da mulher. "O senhor Luiz está por aqui hoje?" perguntou Teresa casualmente. Rafael hesitou por um momento, mas assentiu. "Sim, está. Deseja falar com ele?" "Não agora, obrigada. Apenas diga a ele que estou aqui, caso pergunte." Rafael concordou e se afastou, indo direto até Luiz para avisá-lo. Ao ouvir que Teresa estava no salão,
Luiz revirou os olhos discretamente e murmurou para si mesmo: é claro que ela está aqui. Ainda assim, manteve a compostura e continuou sua rotina, embora agora sentisse o olhar de Teresa acompanhando seus passos. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ela o chamaria, e não estava com paciência para lidar com perguntas do passado. Enquanto isso, os outros funcionários começaram a notar a frequência com que Teresa aparecia. Não era a primeira vez que ela estava no restaurante naquela semana, e todos comentavam entre si sobre a maneira como ela parecia observar mais do que comer. Camila, curiosa como sempre, comentou com Rafael durante um intervalo: quem é essa mulher? Você percebeu como ela olha para o Luiz? Percebi, sim, respondeu Rafael, encostando-se no balcão. Ela perguntou por ele, mas disse que não precisava falar agora. Tem algo estranho nela, como se estivesse investigando alguma coisa. Será que tem a ver com a Clara? Camila sugeriu, abaixando a voz. Não sei, mas é uma boa pergunta. Rafael olhou de relance para Teresa, que conversava com o garçom com um sorriso contido. Acho que ela sabe mais do que parece. Naquela noite, Teresa ficou mais tempo do que o normal. Mesmo depois de terminar sua refeição, pediu outra taça de vinho e continuou sentada, observando discretamente os movimentos do restaurante. Luiz evitava passar perto de sua mesa, mas não pôde ignorar quando ela acenou para ele. Luiz, que prazer revê-lo, disse ela, com um sorriso que parecia misturar gentileza e ironia. Ele não teve escolha, a não ser se aproximar. Teresa, o prazer é meu. Sua voz era educada, mas carregada de uma formalidade desconfortável. Faz tempo que não nos vemos. Sem tempo demais, na verdade. Como estão as coisas? Parece que o restaurante vai muito bem. Vai, sim. Muito trabalho, como sempre. Ela o olhou por alguns segundos, como se estivesse medindo suas palavras antes de falar. Tenho visto que há uma menina por aqui quase todos os dias. Clara, se não me engano. Você a conhece? A pergunta pegou Luiz de surpresa, mas ele disfarçou. Não conheço. Sei que ela fica rondando por aqui, mas é só isso. Teresa ergueu uma sobrancelha, como se não acreditasse completamente na resposta. Entendo, é curioso, não acha? Uma menina tão jovem, sempre sozinha, mas tão persistente. Me lembra alguém. Luiz não respondeu de imediato. Apenas assentiu e desviou o olhar. Se precisar de algo, Teresa, me avise. Tenho que voltar ao trabalho. Ela sorriu, mas não insistiu. Observou enquanto ele se afastava, mas ficou ali, como se estivesse esperando algo mais. No dia seguinte, Teresa apareceu novamente. Dessa vez pediu para falar diretamente com Rafael. Quando ele se aproximou, ela o recebeu com o mesmo sorriso educado. Rafael, você parece ser alguém de confiança. Posso te pedir uma coisa? Claro, dona Teresa. O que precisar. Gostaria que você me ajudasse a entender um pouco mais sobre aquela menina, Clara. Tenho a sensação de que ela não está aqui por acaso. Rafael hesitou, surpreso com o pedido. Sabia que havia algo em Clara que parecia maior do que o que se via à primeira vista, mas ainda não sabia exatamente o que. Eu não sei muito sobre ela, só que parece estar passando por momentos difíceis. Todos estamos, Rafael, de uma forma ou de outra, mas essa menina... Teresa fez uma pausa como se escolhesse as palavras com cuidado. Ela tem uma ligação com este lugar, com algumas pessoas daqui. Que acho que você já percebeu isso, não é? Rafael não respondeu, mas a expressão em seu rosto entregava sua curiosidade. Apenas observe, Rafael. Às vezes, o que parece insignificante pode mudar tudo, e quando isso acontecer, é importante estar preparado. Teresa agradeceu, pagou sua conta e saiu. Rafael ficou parado por alguns segundos, tentando entender as palavras enigmáticas da mulher. Não era do tipo que acreditava em coincidências, mas começava a perceber que algo muito maior estava acontecendo. E de alguma forma, Clara era o centro de tudo. Rafael não conseguia mais ignorar os detalhes que surgiam. Cada peça da história parecia indicar uma ligação mais profunda entre Cecília, Clara e Luiz. Ele sabia que precisava confrontar o chefe, mas também entendia que não seria simples. Luiz era uma fortaleza, sempre fechando qualquer porta que levasse a emoções ou vulnerabilidades. Ainda assim, Rafael estava decidido. Naquela manhã, quando o restaurante estava mais calmo, Rafael aproveitou o momento em que Luiz estava no escritório e bateu na porta. Ouviu um breve "entre" e encontrou o chefe concentrado em papéis,
sem sequer levantar os olhos. O que foi, Rafael? Algum problema no salão? Luiz perguntou, continuando a escrever. Na verdade, Sr. Castilho, eu preciso falar com você sobre outra coisa. Algo mais pessoal. Luiz parou de escrever e ergueu o olhar, com uma expressão que misturava curiosidade e impaciência. Pessoal? Do que se trata? Rafael respirou fundo. Sabia que a conversa seria delicada. É sobre a Cecília e a menina Clara. Eu descobri algumas coisas e achei que você deveria saber. Luiz franziu o rosto, visivelmente incomodado. O que você descobriu? Ele cruzou os braços, agora totalmente atento. Eu conversei com Dona Cecília alguns dias atrás. Ela mencionou que trabalhou como empregada em uma casa de família há muitos anos, mas foi demitida injustamente. Disse que era na casa dos Castilho, a sua casa. Luiz ficou em silêncio por alguns instantes, mas o desconforto em sua expressão era evidente. Ele balançou a cabeça como se estivesse afastando a lembrança. Sim, eu me lembro de Cecília. Ela trabalhou para minha família por um tempo. Mas o que isso tem a ver comigo agora? Ela também mencionou que cuida da Clara desde bebê. Que a mãe da menina desapareceu ou não pôde ficar com ela. Rafael hesitou, tentando avaliar a reação de Luiz. Não parece coincidência, Sr. Castilho. Clara, Cecília, o fato de estarem sempre perto do restaurante. Parece que há mais nessa história do que a gente imagina. Luiz levantou-se apoiando as mãos na mesa e encarou Rafael com firmeza. Isso é uma especulação absurda. Não há nenhuma conexão entre mim e essa menina, além do fato de que ela aparece por aqui sem ser convidada. Rafael não recuou. Ele sabia que Luiz estava tentando encerrar a conversa, mas também percebia a inquietação no homem. Então, por que o nome dela parece te incomodar tanto? Por que você não pode simplesmente ignorar isso como faria com qualquer outra pessoa? Rafael questionou a voz firme, mas sem agressividade. Luiz desviou o olhar por um momento, visivelmente abalado. Ele se lembrou de Cecília, a mulher que havia trabalhado em sua casa quando ele era apenas um adolescente. Ela era gentil, paciente e parecia entender as dores que sua própria família preferia ignorar. Mas, quando a acusação de roubo surgiu, Luiz fora forçado a assistir sua saída sem fazer nada. Ele sabia que ela não era culpada, mas também sabia que, naquela época, sua voz não teria peso contra a de seus pais. Eu não devo explicações a ninguém, Rafael. Nem a você, nem a Cecília, nem a essa menina. Essa história ficou no passado, e é lá que ela deve permanecer. Rafael percebeu a tensão nas palavras de Luiz e decidiu recuar, pelo menos por enquanto. Mas ele sabia que não era o fim. Alguma coisa no comportamento de Luiz indicava que o empresário estava escondendo mais do que admitia. Depois dessa conversa, Luiz não conseguiu mais focar no trabalho. Ele voltou para casa naquela noite, sentindo o peso de memórias que há muito tentava enterrar. Cecília, a empregada injustiçada. Clara, a menina persistente. Era como se o passado estivesse voltando para cobrar algo que ele nunca resolveu. Sentado na poltrona de sua sala, Luiz olhou para o copo de uísque na mão, mas não bebeu. Em vez disso, sua mente o levou de volta à época em que Cecília era uma presença constante em sua casa. Ele se lembrava de como ela era a única pessoa que realmente conversava com ele, que o ouvia quando ele falava sobre suas inseguranças e medos. Seus pais eram frios, preocupados apenas com negócios e aparências. Cecília era o único ponto de calor em um lar cheio de luxo, mas vazio de afeto. Ele também se lembrou do dia em que ela foi embora. A acusação de roubo foi um golpe inesperado, e mesmo na época, Luiz soube que algo não estava certo, mas ele não fez nada. Ficou em silêncio, com medo de enfrentar os pais, com medo de perder ainda mais do que já havia perdido. Agora, tantos anos depois, o rosto de Cecília voltava à sua mente, junto com a imagem de Clara. Ele tentou afastar os pensamentos, mas era impossível. A menina o incomodava de uma forma que ele não conseguia explicar. Era como se sua presença fosse um lembrete de algo que ele não queria enfrentar. No dia seguinte, Luiz chegou ao restaurante mais cedo do que o habitual. Ele evitou Rafael e os outros funcionários, preferindo se trancar no escritório. Mas enquanto revisava os relatórios, ouviu um murmúrio vindo do salão. Espiou pela porta e viu Teresa conversando com Rafael. Ela estava de volta mais uma vez, e pelo jeito como falava com Rafael,
parecia que estava reunindo mais peças daquele quebra-cabeça. Teresa, Luiz murmurou para si mesmo, sentindo um misto de irritação e apreensão. Ele sabia que a mulher não estava ali por acaso. Ela nunca fazia nada sem um motivo. E agora, ele tinha certeza de que ela estava conectada de alguma forma a Cecília e Clara. Mas por quê? O que ela sabia que ele não sabia? Enquanto Teresa se levantava e se dirigia à saída, Luiz decidiu que precisava agir. Ele a alcançou perto da porta e a chamou. Teresa, podemos conversar? Ela virou-se surpresa, mas com aquele sorriso enigmático que Luiz já conhecia tão bem. Claro, Luiz, eu estava esperando por isso. Eles se sentaram em uma mesa no canto do restaurante, longe dos olhares curiosos dos funcionários. Luiz foi direto ao ponto. O que você quer, Teresa? Por que está vindo aqui tão frequentemente? E o que você sabe sobre Cecília e essa menina Clara? Teresa inclinou-se levemente, mantendo o olhar fixo em Luiz. Luiz, você sempre foi inteligente. Achei que já tivesse ligado os pontos. Mas, pelo visto, ainda está tentando evitar a verdade. Que verdade? Luiz perguntou, a voz mais tensa do que pretendia. Que Clara está aqui por um motivo. E esse motivo tem tudo a ver com o seu passado. Você pode tentar ignorar, mas isso não vai mudar os fatos. Luiz sentiu o estômago revirar. Ele queria negar, mas algo dentro dele dizia que Teresa estava certa. E pela primeira vez, ele percebeu que talvez não pudesse fugir dessa verdade por muito mais tempo. Teresa não tinha pressa. Apesar de toda a atenção crescente em torno de Clara e de sua conexão com Luiz, ela sabia que a chave para desatar aquele nó estava em Cecília. Era necessário encontrar a mulher e ouvir diretamente dela o que estava por trás daquela relação. Assim, em um fim de tarde, Teresa aproveitou a calmaria para caminhar pelas ruas próximas ao restaurante, onde sabia que Cecília costumava estar com Clara. Ela avistou Cecília sentada em um banco da praça, com Clara ao lado, distraída enquanto brincava com folhas secas que caíam das árvores. Teresa observou por um momento, calculando como se aproximar sem causar estranheza. Cecília parecia tranquila, mas seu rosto carregava os sinais de uma vida dura. Com passos firmes, Teresa seguiu até o banco, chamando a atenção de Cecília com um leve aceno. Boa tarde, disse Teresa com um tom gentil. Você é Cecília, certo? Cecília levantou os olhos um pouco surpresa. Era raro alguém se dirigir a ela com tanta educação, e ainda mais raro que soubesse seu nome. Sim, sou eu. E a senhora é? Teresa. Eu frequento o restaurante Castilho, aquele perto daqui. Acho que já nos vimos por lá. Cecília assentiu ainda cautelosa, mas sorriu educadamente. Ah, sim. Talvez tenha me visto com a Clara. Ela adora ficar por perto. Na verdade, foi exatamente por isso que decidi falar com você. Teresa respondeu, sentando-se ao lado dela. Eu percebo que você e Clara têm uma história interessante. Algo me diz que essa história está mais ligada ao restaurante do que parece. Cecília ficou visivelmente tensa. Suas mãos apertaram o tecido desgastado de sua saia, e ela olhou para Clara, que agora estava de pé, tentando empilhar pequenas pedras. Eu não sei do que a senhora está falando. Nós só ficamos por lá porque... Bem, a comida é boa, e o movimento é grande. É um bom lugar para... Ela parou buscando palavras que não revelassem tanto. Teresa percebeu o desconforto, mas não recuou. Cecília, eu sei que você trabalhou para a família Castilho no passado, e sei que Clara não está aqui por acaso. Há algo mais nisso, e eu acredito que você sabe o que é. O nome Castilho fez Cecília desviar o olhar. Era como se aquele nome carregasse uma carga que ela não queria revisitar. Depois de um longo silêncio, ela suspirou, como se estivesse cedendo ao peso que segurava. A senhora sabe sobre a minha história com eles? Perguntou, baixando a voz. Sei que você foi empregada da família e que saiu de lá sob circunstâncias injustas, mas acho que há mais do que isso. Estou certa? Cecília assentiu, hesitante. Eu cuidei de Luiz quando ele era pequeno. Ele era uma criança doce, mas cresceu em uma casa difícil. Os pais dele tinham dinheiro, mas não tinham paciência nem afeto. Luiz era apenas mais uma peça do status deles. Ela parou, mexendo nas mãos nervosamente. Mas havia algo mais. Luiz não era filho biológico deles. Ele foi adotado ainda bebê, e acho que nunca se sentiu realmente parte daquela família.
Teresa manteve o olhar fixo em Cecília, processando a informação. Aquilo explicava muita coisa sobre a postura rígida e a frieza de Luiz. Luiz foi adotado? Teresa perguntou, fingindo surpresa. Sim, foi. Mas isso não era algo que eles falavam abertamente. Eu só soube porque a mãe dele me contou, em um momento de desabafo. Ela dizia que a adoção era uma obrigação para manter as aparências, mas que nunca conseguiu amá-lo como um filho de verdade. Cecília engoliu seco, como se as palavras ainda lhe causassem dor. Luiz sofreu muito por isso. Teresa respirou fundo, mas não demonstrou surpresa. Na verdade, essa era uma peça do quebra-cabeça que ela já suspeitava. O que ela precisava agora era levar Cecília a falar sobre Clara. E Clara? Teresa perguntou com delicadeza. Onde ela entra nessa história? Cecília hesitou, seus olhos indo de Teresa para Clara, que ainda brincava despreocupadamente. A Clara, ela é especial. Quando eu a peguei para criar, era apenas um bebê. Foi deixada comigo por alguém que confiava em mim. Cecília fez uma pausa, como se reviver aquele momento fosse difícil. A mãe dela estava em um momento complicado, não podia cuidar dela, e sabia que eu faria o meu melhor. Você sabe quem é a mãe dela? Teresa pressionou, mas sem parecer agressiva. Cecília abaixou a cabeça, como se carregasse um peso maior do que poderia suportar. Sei, mas nunca contei isso para ninguém. Achei que era o melhor para Clara. Eu só queria protegê-la. Teresa se inclinou levemente com a voz mais suave. Cecília, se Clara está aqui por algum motivo, você precisa me contar. Talvez eu possa ajudar. Cecília olhou novamente para Clara, que agora estava desenhando no chão com um pedaço de galho. Seu rosto mostrava um misto de amor e tristeza. A mãe dela é alguém que fazia parte daquela casa. Ela era jovem, vulnerável, e ficou grávida em um momento que não podia. Ninguém aceitaria isso. Então ela me pediu para cuidar da bebê. Teresa entendeu imediatamente o que isso significava. Se Clara era filha de alguém daquela casa, isso explicava por que ela parecia estar conectada a Luiz, mesmo que ele ainda não soubesse disso. Mas Cecília ainda parecia guardar algo. E você acha que Luiz tem alguma ligação com tudo isso? Teresa perguntou cuidadosamente. Cecília demorou a responder, como se estivesse avaliando se deveria ou não dizer a verdade. Não sei, mas às vezes, olhando para Clara, eu vejo traços que me fazem pensar. Algo nela lembra ele. É como se eles compartilhassem algo, mas eu nunca tive coragem de perguntar, nunca quis saber mais do que precisava. Teresa assentiu, sentindo que Cecília estava no limite do que podia dizer. Decidiu não pressionar mais, pelo menos naquele momento. Obrigada por compartilhar isso, Cecília. Prometo que, se eu puder fazer algo por Clara, vou fazer. Cecília sorriu, mas havia algo em seus olhos que parecia um pedido de ajuda. Teresa levantou-se e olhou para Clara uma última vez antes de se despedir. Enquanto caminhava de volta, Teresa sentia que havia descoberto uma peça importante, mas ainda não tinha o quadro completo. Ela sabia que precisaria enfrentar Luiz com essa nova informação, mas tinha que ser no momento certo. O que quer que estivesse escondido entre o passado de Cecília, a origem de Clara e a verdade sobre Luiz, estava prestes a ser revelado. Clara estava sentada nos fundos do restaurante, perto dos contêineres, como fazia em tantas outras tardes. Embora Cecília dissesse para ela evitar aquele lugar, Clara não resistia. A movimentação das pessoas, os aromas que escapavam pela cozinha e o vai e vem dos funcionários a fascinavam. Era um mundo completamente diferente do que ela conhecia, mas também parecia de algum modo familiar. Naquele dia, enquanto revirava um saco de papel descartado, encontrou algo que chamou sua atenção. No meio de restos de embalagens e papéis amassados, um pequeno broche dourado brilhava discretamente. Clara o pegou com cuidado, passando os dedos pelas iniciais gravadas nele, M.A. O broche era delicado, com detalhes que pareciam antigos. Mesmo sem entender seu valor, Clara sabia que aquilo não era apenas um pedaço de lixo. Ela correu até Cecília, que estava sentada no mesmo banco de sempre, e mostrou o achado com entusiasmo. Olha o que eu achei, Clara disse, estendendo o broche para a mãe adotiva. Cecília pegou o objeto examinando-o com atenção. Seu rosto imediatamente mudou, passando de curiosidade para preocupação. Ela sabia o que aquelas iniciais significavam, mas não queria assustar Clara.
Onde você encontrou isso, menina? Perguntou com a voz mais firme do que pretendia. Lá no lixo do restaurante. Por quê? É importante? Cecília balançou a cabeça, tentando não transparecer sua agitação. Talvez seja, Clara, mas não conte isso para ninguém por enquanto. Só guarde com cuidado, está bem? Clara assentiu, mas antes que pudesse guardar o broche no bolso, Teresa apareceu. A mulher tinha o hábito de surgir inesperadamente, mas sua expressão, naquele momento, estava mais séria do que o habitual. O que é isso que você tem aí, Clara? Teresa perguntou, aproximando-se com um sorriso que tentava parecer casual. Clara olhou para Cecília, buscando permissão, e a mulher hesitou antes de permitir que Teresa visse o objeto. Teresa pegou o broche nas mãos e analisou cada detalhe, seu olhar tornando-se mais intenso a cada segundo. Onde você encontrou isso? Perguntou novamente, desta vez com mais urgência. No lixo, lá no restaurante, Clara respondeu, sem entender a importância do objeto. Teresa permaneceu em silêncio por um momento, seus pensamentos correndo rápido. Aquelas iniciais não eram estranhas para ela. Pelo contrário, elas pertenciam a alguém que ela conhecia bem. Mariana Alves, a mãe biológica de Luiz. O broche havia sido um presente de casamento que Mariana recebeu anos atrás. Um objeto que Teresa sabia estar desaparecido há muito tempo. Cecília, disse Teresa, olhando diretamente para a mulher. Isso não é só um broche. Esse objeto pertenceu à mãe de Luiz. Cecília arregalou os olhos, surpresa. Sua mente voltou rapidamente ao tempo em que trabalhava na casa da família Castilho, onde Mariana era uma presença constante, mas distante. O que aquele broche estava fazendo ali tantos anos depois? Como isso foi parar no lixo do restaurante? Cecília perguntou, mais para si mesma do que para Teresa. Teresa balançou a cabeça, ainda examinando o broche. Eu não sei, mas isso confirma o que eu já suspeitava. Cecília, Clara não está aqui por acaso. Ela tem uma conexão com Luiz que ainda não conseguimos entender completamente. E agora, com esse broche, acho que estamos mais perto de descobrir. Clara, sem entender a profundidade da conversa, apenas observava as duas mulheres trocando olhares significativos. Para ela, o broche era apenas um objeto bonito, mas para Teresa e Cecília, ele carregava um peso que poderia mudar tudo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Teresa decidiu levar o broche até Luiz. Era um movimento arriscado, mas ela sabia que precisava confrontá-lo. Ele estava no escritório quando Teresa entrou, sem esperar ser convidada. Teresa, o que é agora? Luiz perguntou, visivelmente irritado com a invasão. Teresa ignorou o tom dele e colocou o broche sobre a mesa, empurrando-o em sua direção. Reconhece isso? Luiz olhou para o objeto, inicialmente sem entender. Mas ao pegar o broche, seu rosto mudou. Ele se lembrava perfeitamente daquele objeto. Era um dos poucos itens que ele associava à sua mãe biológica. Ela o usava em ocasiões especiais, sempre com um sorriso que, por breve que fosse, aquecia a memória de Luiz. Onde você conseguiu isso? Perguntou agora mais sério. Clara encontrou no lixo do seu restaurante. Teresa cruzou os braços. Luiz, você precisa parar de ignorar os sinais. Essa menina tem uma ligação com você, e agora temos uma prova concreta. Luiz colocou o broche sobre a mesa, mas não tirava os olhos dele. As memórias de sua infância voltavam com força. A casa grande, a presença distante de seus pais adotivos e Mariana, que ele só começou a entender como sua mãe biológica depois que ela já havia partido. Isso não significa nada, Luiz disse finalmente, tentando convencer a si mesmo. É só um objeto que foi parar no lugar errado. Não seja tolo, Luiz. Você sabe que isso é mais do que coincidência. Esse broche pertencia à sua mãe biológica. Como ele foi parar perto de Clara justo agora? Teresa insistiu, com um tom que misturava urgência e frustração. Se você não quer enfrentar o que está diante de você, pelo menos seja honesto consigo mesmo. Luiz não respondeu. Ele pegou o broche novamente e o girou entre os dedos, como se isso pudesse trazer mais respostas. Teresa observou por um momento antes de continuar. Luiz, Clara é a chave para algo que você está tentando ignorar. Não acha que já passou da hora de encarar isso? Sem dizer mais nada, Teresa saiu do escritório, deixando Luiz sozinho com o broche e os pensamentos que ele não conseguia controlar. Ele sabia que Teresa estava certa. Havia algo em Clara,
Algo na persistência dela que parecia puxá-lo para um passado que ele evitou por anos. Mas, mesmo agora, com o broche em mãos, ele não sabia como lidar com aquilo. Do lado de fora, Teresa encontrou Rafael e o chamou para uma conversa. Rafael, preciso que você fique de olho em Luiz. Ele está começando a lembrar, mas ainda não está pronto para admitir. Lembrar do quê? Rafael perguntou confuso. De quem ele é. E, mais importante, de quem Clara pode ser para ele. Tudo isso está conectado e você sabe disso. Rafael assentiu, ainda sem entender completamente, mas confiando no julgamento de Teresa. O mistério em torno de Clara estava ficando cada vez mais complexo, mas também mais claro. Cada peça que surgia parecia apontar para uma verdade inevitável, uma que todos, incluindo Luiz, teriam que enfrentar. Naquela noite, Luiz não conseguiu dormir. Ele girava na cama, tentando encontrar uma posição confortável, mas sua mente estava inquieta. O broche que Teresa havia deixado em seu escritório parecia pesar mais do que deveria, como se carregasse todas as memórias que ele tentou esquecer ao longo dos anos. Por fim, exausto, ele fechou os olhos e deixou o sono chegar, mas o que veio não foi descanso. Foram pesadelos. Luiz se viu correndo por um corredor escuro, ouvindo vozes ao fundo. Reconhecia aquelas vozes, embora não ouvisse com clareza o que diziam. Uma delas era a de Mariana, sua mãe biológica. A outra, mais severa, pertencia ao pai adotivo, que nunca demonstrara afeto. As vozes aumentaram, quase se misturando, até que ele parou diante de uma porta fechada. Quando tentou abri-la, acordou de repente com o coração disparado. Ele olhou ao redor. Estava em seu quarto, cercado pelo silêncio do apartamento, mas o sonho parecia tão real que era difícil ignorar. Luiz passou as mãos pelo rosto, respirando fundo, antes de se levantar e caminhar até a sala. Sentou-se no sofá com o broche nas mãos. Seus pensamentos voltaram à infância. Mariana sempre fora uma figura distante, mas ele se lembrava de momentos em que ela parecia realmente presente. Ela o abraçava quando ele tinha pesadelos, contava histórias para distraí-lo, e ocasionalmente usava aquele broche nas festas de família. Mas esses momentos eram raros. A maior parte do tempo, Mariana estava ocupada com problemas que Luiz não entendia, falando em sussurros com outras pessoas ou saindo apressada sem explicação. Luiz tentou afastar essas lembranças. Não faz sentido pensar nisso agora, ele murmurou para si mesmo. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que Clara havia reaberto algo dentro dele. Algo que ele não estava pronto para enfrentar. No restaurante, seu comportamento começou a mudar. Ele estava mais distraído, menos exigente com os funcionários e, por vezes, parecia perdido em pensamentos. Rafael foi o primeiro a notar. "Está tudo bem, Sr. Castilho?" perguntou, depois de vê-lo encarar uma planilha por vários minutos sem fazer nada. "Sim, Rafael." "Por que não estaria?" Luiz respondeu sem desviar o olhar do papel vazio à sua frente. "É que o senhor tem estado diferente, mais calado. Até os clientes perceberam." Luiz não respondeu. Ele sabia que Rafael estava certo, mas não queria admitir. Em vez disso, levantou-se e saiu do escritório, deixando Rafael com mais perguntas do que respostas. No salão, Camila também percebeu a mudança. Luiz, que normalmente fazia questão de corrigir até os menores detalhes, passou por uma mesa com talheres desalinhados sem dizer nada. Quando ele se afastou, Camila olhou para Rafael. "Ele está estranho, não acha?" sussurrou. "Está sim. Acho que tem algo a ver com a Clara. Ou talvez com aquela cliente, a Teresa", respondeu Rafael, ainda intrigado. "Seja o que for, está mexendo com ele." Camila ajeitou os talheres da mesa e suspirou. "Só espero que não seja nada grave." Enquanto isso, Luiz caminhava até os fundos do restaurante, onde Clara costumava aparecer. Ele não sabia por que estava indo para lá, mas sentia uma necessidade inexplicável de encontrar a menina. Ao abrir a porta, viu Clara sentada no chão, brincando com uma pedrinha. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou sem saber se queria afastá-la ou começar uma conversa. Clara olhou para ele surpresa, mas não assustada. "Só estou esperando a minha mãe." "Ela foi ali na praça", respondeu apontando com o dedo. Luiz ficou em silêncio, observando a menina. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de determinação e inocência, que o fazia lembrar de si mesmo quando era criança.
Ele se agachou, ficando na altura dela. Por que você sempre vem aqui? Perguntou, a voz mais suave do que pretendia. Clara deu de ombros. Porque aqui tem gente. E eu gosto de ver as pessoas. A resposta o pegou desprevenido. Ele esperava algo mais simples, algo que pudesse ser facilmente ignorado, mas Clara parecia mais profunda do que a maioria das crianças de sua idade. E você gosta de ficar aqui? Insistiu. Não muito, mas é melhor do que outros lugares. Aqui as pessoas às vezes são boas. Luís não soube o que responder. Ele se levantou, olhou para a menina mais uma vez e voltou para dentro, com a mente ainda mais confusa. Mais tarde, naquela noite, os pesadelos voltaram. Luís se viu novamente naquele corredor escuro, mas desta vez a porta se abriu. Atrás dela ele encontrou Mariana, sentada em uma cadeira com o broche nas mãos. Ela olhou para ele e disse algo que ele não conseguiu entender. Quando tentou se aproximar, acordou mais uma vez, ofegante. Ele sabia que não podia continuar assim. Algo dentro de si estava tentando emergir e ele precisava enfrentar isso. Mas, para fazer isso, teria que voltar ao passado, um lugar que ele evitou por tanto tempo. No dia seguinte, Luís chegou mais cedo ao restaurante. Ele chamou Teresa para conversar, dessa vez sem a resistência habitual. Você estava certa. Começou com a voz mais baixa do que de costume. Clara me lembra algo que eu não queria lembrar. E por que não queria? Teresa perguntou sem rodeios. Porque meu passado não é algo que eu gosto de revisitar. Minha mãe biológica, Mariana, ela me deixou quando eu era pequeno. Foi por isso que fui adotado. Mas eu nunca soube o motivo. Nunca soube a verdade. Teresa assentiu como se já esperasse por aquela confissão. Luís, talvez seja a hora de descobrir. Talvez Clara esteja aqui para te ajudar a entender o que aconteceu. Ele ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. No fundo sabia que Teresa estava certa. Clara não era apenas uma coincidência em sua vida. Ela era um catalisador, algo que estava forçando Luís a confrontar o que ele havia enterrado por tanto tempo. Que embora ele não soubesse como ou porquê, sentia que estava mais perto de descobrir a verdade. Teresa não perdeu tempo depois da conversa com Luís. Ela sabia que precisava agir com cautela, mas também sentia que o momento de revelar a verdade havia chegado. Havia observado a resistência de Luís, sua luta interna contra os próprios sentimentos e memórias, mas também enxergara a brecha que ele havia aberto ao admitir que algo o conectava a Clara. Naquela tarde, Teresa pediu a Rafael que a ajudasse a encontrar Luís. O garçom hesitou, mas sabia que a mulher não se intimidava diante de recusas. Ele encontrou Luís no escritório, revisando relatórios, e avisou que Teresa estava esperando. Ela disse que é urgente, explicou Rafael, observando a expressão cansada de Luís. Sempre é, não é? Luís respondeu, soltando um suspiro antes de levantar-se. Ele sabia que Teresa não o deixaria em paz sem dizer o que tinha em mente. Ao entrar na sala de reuniões onde Teresa o aguardava, Luís notou que ela estava séria, mas tranquila, o que apenas aumentou sua apreensão. Espero que realmente valha a pena, Teresa. Já tenho problemas suficientes. Ela o olhou com firmeza, mas sua voz era calma quando começou a falar. Luís, não estou aqui para te causar problemas. Estou aqui porque você merece saber a verdade. Algo que foi mantido de você por muito tempo. Ele sentou-se à sua frente, cruzando os braços. Que verdade? Está falando sobre o broche de novo? Já disse que não significa nada, Teresa balançou a cabeça. Você sabe que significa, Luís. E sabe que Clara não apareceu na sua vida por acaso. Ela está aqui porque ela pertence a essa história. Porque ela pertence a você. A afirmação foi direta, quase agressiva, e Luís se recostou na cadeira, incomodado. O que você está tentando dizer, Teresa? Sua voz era tensa. Clara é sua sobrinha, Luís. Ela é neta de Mariana, sua mãe biológica. O impacto das palavras fez Luís ficar imóvel. Ele piscou algumas vezes processando a informação antes de soltar uma risada curta e incrédula. Isso é loucura. Clara, minha sobrinha, não faz sentido. Faz, sim, Teresa insistiu, inclinando-se levemente para a frente. A mãe dela era sua meia-irmã, fruto de um relacionamento que Mariana teve antes de você ser adotado. Essa irmã foi afastada de você antes mesmo que você pudesse conhecê-la. E agora, anos depois, a filha dela está aqui, na sua frente.
Luiz balançou a cabeça, tentando negar. Não, isso não pode ser verdade. Mariana nunca falou nada sobre isso. Meus pais adotivos nunca mencionaram. Claro que não mencionaram. Teresa respondeu, agora com um tom mais firme. Eles não queriam que você soubesse. Para eles você era apenas uma peça para manter as aparências. Mas Mariana, ela sabia. Ela sempre soube. E como você sabe disso? Luiz perguntou, a incredulidade misturada com raiva. Por que você está tão envolvida nisso? Teresa respirou fundo antes de responder. Porque eu era amiga de Mariana. Conhecia seus segredos, suas lutas. Eu sei o quanto ela sofreu ao ser forçada a se afastar da filha mais velha, e sei o quanto ela se arrependeu disso, mesmo que nunca pudesse corrigir o erro. Luiz, eu prometi a ela que, se tivesse a chance, eu faria a ponte entre vocês. Luiz olhou para ela, confuso, mas sem palavras. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo som de sua respiração acelerada. Finalmente, ele balançou a cabeça, como se tentasse dissipar as informações que acabara de ouvir. Isso é absurdo. Você espera que eu simplesmente aceite que essa menina que apareceu do nada é minha sobrinha? Baseado em quê? Em histórias do passado? Teresa abriu a bolsa e tirou o broche, colocando-o na mesa entre eles. Baseado nisso, e em tudo o que você sabe lá no fundo, mas tem medo de admitir. Mariana amava esse broche, e agora ele aparece nas mãos de Clara. Isso não é coincidência. Luiz pegou o broche, girando-o nos dedos enquanto pensava. As lembranças de sua mãe biológica voltaram à tona, tão vívidas quanto nos pesadelos. Ele se lembrou do olhar distante de Mariana, das palavras que ela nunca disse, das perguntas que ficaram sem respostas. Mesmo que isso seja verdade, começou, mas sua voz falhou. Ele respirou fundo e tentou de novo. Mesmo que seja verdade, o que você espera que eu faça? Eu mal consigo lidar com o que já carrego. Eu espero que você faça o que é certo. Teresa respondeu, a voz agora mais suave. Clara merece saber quem ela é. E você merece saber quem ela é para você. Luiz não respondeu. Ele olhou para o broche em suas mãos, como se aquilo pudesse lhe dar as respostas que ele procurava. Mas no fundo, sabia que as respostas estavam dentro de si, esperando para serem aceitas. Teresa observou-o por um momento antes de se levantar. Pense no que eu disse, Luiz. Não estou aqui para te pressionar. Estou aqui porque acredito que, no fundo, você sabe que é verdade. Ela saiu deixando Luiz sozinho na sala. Ele ficou lá por muito tempo, segurando o broche e tentando juntar as peças que finalmente faziam sentido. Mas, mesmo enquanto a verdade começava a emergir, ele ainda lutava contra a ideia de aceitá-la. Porque aceitar significava enfrentar não apenas o passado, mas também tudo o que ele havia evitado por tantos anos. Luiz não sabia como seguir em frente depois da conversa com Teresa. A informação sobre Clara era como uma sombra constante, invadindo todos os seus pensamentos. Ele começou a evitar interações, trancando-se no escritório ou saindo do restaurante mais cedo do que o habitual. Seus funcionários notaram a mudança e trocaram olhares preocupados entre si, mas ninguém ousava perguntar o que estava acontecendo. Naquela manhã, Luiz chegou ao restaurante antes de todos, na tentativa de organizar as ideias. O broche estava sobre sua mesa, brilhando à luz fraca que entrava pelas persianas semiabertas. Ele pegou o objeto novamente, sentindo o peso simbólico que carregava. Sua mente o levou de volta à infância, aos poucos momentos que passara com Mariana, antes de ser deixado com a família Castilho. Ele se lembrava de como ela sempre dizia que ele era especial, mas essas palavras haviam perdido o significado quando ela desapareceu sem explicações. Ele fechou os olhos, tentando dissipar as memórias. Mas quanto mais lutava para ignorar, mais elas voltavam com força. Clara, com seus olhos brilhantes e sua persistência silenciosa, parecia a personificação de tudo o que ele queria esquecer. No entanto, ela também era um lembrete do que ele havia perdido. Enquanto isso, Clara continuava sua rotina diária, aparecendo nos arredores do restaurante com Cecília. A menina não tinha ideia do impacto que causava, mas seu instinto lhe dizia que havia algo de especial naquele lugar. Em um desses dias, enquanto brincava perto dos fundos, encontrou Rafael saindo pela porta lateral com algumas caixas. "Oi, Rafael", Clara disse, animada. "Oi, pequena. Tudo bem?"
Rafael respondeu, colocando as caixas no chão. Clara assentiu, mas logo mudou de expressão, parecendo curiosa. Por que o Luiz sempre está bravo comigo? Rafael parou por um momento, surpreso com a pergunta direta. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela, tentando encontrar as palavras certas. Eu acho que o Luiz, ele não está bravo com você. Ele só tem muitas coisas na cabeça. Então por que ele nunca fala comigo? Nem olha para mim direito? Rafael sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Talvez ele não saiba como fazer isso. Às vezes, os adultos têm medo de falar sobre coisas importantes. Clara pareceu ponderar por um instante, mas logo deu de ombros, voltando sua atenção para as pedras que organizava no chão. Rafael observou a menina, sentindo o peso daquela situação. Ele sabia que havia algo muito maior em jogo, mas não era sua função resolver. Ainda assim, não conseguia deixar de se preocupar. Naquela noite, Luiz voltou para casa mais cedo, como vinha fazendo nos últimos dias. Ele se jogou no sofá e ficou olhando para o teto, sentindo-se mais perdido do que nunca. A solidão do apartamento era sufocante, mas ele não tinha energia para buscar companhia. Pegou o celular e, num impulso, ligou para Teresa. Teresa, eu preciso de respostas, disse assim que ela atendeu. Não consigo continuar assim. Preciso entender o que está acontecendo. Do outro lado da linha, Teresa manteve a calma. Eu sabia que esse momento chegaria. Amanhã, vamos nos encontrar no meu apartamento. Vou te contar tudo o que sei. Luiz concordou, desligando em seguida. A ideia de ouvir a verdade o assustava, mas ele sabia que não podia fugir para sempre. Naquela noite, mais uma vez, os pesadelos vieram, e ele acordou suando frio com o nome de Mariana nos lábios. Na manhã seguinte, Luiz chegou ao apartamento de Teresa pontualmente. Ela o recebeu com um sorriso discreto, mas seus olhos mostravam que sabia da importância daquele momento. Sentaram-se na sala, e Teresa começou sem rodeios. Luiz, você precisa entender que Mariana era uma mulher cheia de contradições. Ela te amava, mas estava em uma situação impossível. Quando ela decidiu te deixar com os Castilho, foi por desespero, não por falta de amor. Por que ela fez isso? Luiz interrompeu, sua voz carregada de emoção. Por que ela me deixou? Porque ela estava sendo pressionada. Havia um escândalo financeiro envolvendo a família do seu pai biológico, e ela temia que isso te arrastasse junto. Então, os Castilho ofereceram uma solução. Eles te adotaram para preservar a reputação dela, mas nunca tiveram a intenção de te amar como um filho. As palavras de Teresa eram como um golpe, mas Luiz continuou ouvindo em silêncio. Finalmente ela chegou à parte mais difícil. Antes de tudo isso, Mariana teve outra filha. Ela era muito jovem e, naquela época, foi forçada a entregar essa criança para outra família. Essa filha cresceu sem saber quem era a mãe. E agora essa filha é a mãe de Clara. Luiz encarou Teresa sem saber como responder. A verdade parecia grande demais para ser processada de uma vez. Ele levantou-se e começou a andar pela sala, tentando organizar os pensamentos. Então, Clara é minha sobrinha, ele disse, mais para si mesmo do que para Teresa. Mas por que isso está acontecendo agora? Por que ela apareceu justo agora? Talvez você precise dela tanto quanto ela precisa de você, Teresa respondeu. Clara é uma segunda chance, Luiz. Uma chance de você consertar o que foi quebrado no passado. Luiz não respondeu. Ele sabia que Teresa estava certa, mas a ideia de aceitar Clara era assustadora. Não porque ele não a queria, mas porque isso significava enfrentar tudo o que ele havia evitado por tanto tempo. Quando saiu do apartamento de Teresa, Luiz foi direto para o restaurante. Ele entrou pelos fundos e encontrou Clara sentada no chão, como sempre fazia. Ao vê-lo, a menina sorriu, mas seu sorriso logo desapareceu ao notar a expressão séria de Luiz. Clara, podemos conversar? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. A menina assentiu, surpresa. Luiz respirou fundo antes de continuar. Eu preciso te contar uma coisa. Algo importante. Clara o olhou atentamente, esperando. Você é minha sobrinha, Clara. E eu sou seu tio. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Clara parecia processar as palavras e, finalmente, sorriu de novo. Isso quer dizer que agora você vai falar comigo? A simplicidade da pergunta fez Luiz sorrir pela primeira vez em dias. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil,
mas, naquele momento, sentiu que havia dado o primeiro passo na direção certa. A partir daquele momento, Luiz parecia um homem dividido. Ele havia aceitado a verdade sobre Clara, mas ainda estava aprendendo como lidar com isso. Cada vez que a via, sentia uma mistura de culpa, responsabilidade e algo que ele não conseguia nomear. Talvez fosse afeto, embora não soubesse como demonstrá-lo. Enquanto isso, os funcionários do restaurante, que já tinham notado a presença constante da menina, começaram a se envolver de forma mais direta. Rafael, como sempre, liderava as pequenas ações para ajudar Clara e Cecília. Ele sabia que Luiz estava mais flexível, mas ainda não completamente à vontade com a situação. Isso dava a Rafael o espaço necessário para agir sem medo de ser repreendido. Camila, você tem um minuto? Rafael perguntou durante uma pausa na cozinha. Camila, que estava organizando os ingredientes para o jantar, virou-se para ele. Claro, o que foi? É sobre Clara. Acho que podemos fazer mais por ela e pela dona Cecília. Já estamos ajudando como podemos, mas... Ele hesitou buscando as palavras. Talvez a gente possa tornar isso mais... consistente. Camila franziu o rosto pensativa. Como assim? Você quer ajudar de outro jeito? Sim. Pensei em organizar algo como uma doação fixa de comida ou até ajudar com roupas. Eles precisam de coisas básicas. E aqui temos tanta coisa que sobra no fim do dia. Camila assentiu, refletindo sobre a ideia. Isso faz sentido. Eu topo. Na verdade, ela fez uma pausa, parecendo pesar suas próprias palavras. Eu tenho pensado muito sobre isso. Ver Clara me lembra do meu irmão. Ele é mais velho, mas tem passado por momentos difíceis com a doença dele. Às vezes, sinto que não estou fazendo o suficiente por ele. Talvez ajudar Clara seja uma forma de compensar isso. Rafael colocou a mão no ombro dela. Você já faz muito, Camila. E ajudar Clara não vai resolver tudo, mas é um bom começo. Com o apoio de Camila garantido, Rafael começou a envolver outros funcionários, sempre de maneira discreta. Ele sabia que não podia transformar aquilo em uma ação aberta, pelo menos não enquanto Luiz ainda estivesse tão dividido. Mesmo assim, as pequenas ações começaram a ganhar força. Naquela mesma noite, Rafael chamou Cecília para uma conversa rápida nos fundos do restaurante. Ele sabia que ela poderia relutar em aceitar ajuda, mas estava determinado. Dona Cecília, sei que não é da minha conta, mas quero ajudar você e Clara de um jeito mais direto. Ele começou, com a voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Pensei em organizar algumas doações de comida e outras coisas. Sei que não resolve tudo, mas pode aliviar um pouco. Cecília sorriu, surpresa, mas também emocionada. Rafael, eu não sei como agradecer. Você já faz tanto por nós. Não precisa agradecer. Só quero que vocês fiquem bem. Clara é uma menina incrível e a senhora é uma pessoa forte. Eu só estou fazendo o que posso. Cecília concordou e Rafael sentiu um peso sair de seus ombros. Ele sabia que a batalha dela era maior do que ele poderia imaginar, mas pelo menos agora ela não estava mais sozinha. Enquanto isso, Clara continuava a frequentar os arredores do restaurante, mas algo em sua postura parecia diferente. Ela havia percebido que Luiz, mesmo com suas hesitações, não a evitava mais como antes. Isso a encorajava a se aproximar um pouco mais, embora sempre com cuidado. Luiz, posso te ajudar? Clara perguntou um dia enquanto ele estava arrumando algumas cadeiras no salão antes da abertura. Luiz parou, surpreso pela abordagem dela. Ele olhou para Clara, que tinha um sorriso tímido no rosto, e sentiu uma onda de emoções conflitantes. Finalmente ele respondeu com um leve aceno de cabeça. Pode, traga aquelas cadeiras para cá. Clara obedeceu rapidamente, carregando uma cadeira de cada vez. Era um trabalho simples, mas para ela era uma forma de se sentir parte de algo. Para Luiz, era o início de uma conexão que ele ainda estava aprendendo a aceitar. No fim daquele dia, Luiz chamou Rafael ao escritório. O garçom entrou, um pouco apreensivo, mas encontrou o chefe sentado calmamente, com o olhar fixo no broche que estava sobre a mesa. Rafael, quero te agradecer por tudo o que tem feito por Clara e Cecília. Luiz começou, pegando o garçom de surpresa. Eu sei que você esteve ajudando elas desde o começo, mesmo sem minha permissão. E agora, eu entendo por que fez isso. Rafael ficou em silêncio por um momento,
processando as palavras. Só fiz o que achei certo, Sr. Castilho. Elas precisavam de ajuda e o restaurante podia oferecer. Luiz assentiu. E fez bem. Quero que continue, mas agora com o meu apoio. Podemos organizar algo maior, algo que realmente faça a diferença. Rafael sorriu, aliviado. Obrigado, senhor. Isso vai significar muito para elas. Luiz não respondeu, mas o olhar em seu rosto mostrava que ele estava determinado. Ele sabia que, embora fosse um passo pequeno, era o começo de algo maior. Não apenas para Clara e Cecília, mas também para ele. Os dias que se seguiram trouxeram um clima diferente para o restaurante. Os funcionários, mesmo sem saberem de todos os detalhes, perceberam a mudança em Luiz. Ele estava mais presente, mais atento às pessoas ao seu redor. Camila, em particular, notou como ele olhava para Clara com uma mistura de curiosidade e cuidado. Acho que ele está mudando, Rafael, ela comentou em uma tarde, enquanto organizava os pedidos na cozinha. Também acho. Talvez ele esteja finalmente entendendo o que Clara significa para ele. Camila sorriu, um sorriso carregado de esperança. Talvez. E se for isso, estamos aqui para ajudar no que for preciso. O restaurante, antes um espaço estritamente profissional, começou a se transformar em algo mais. Para Clara, era um lugar onde ela se sentia acolhida, mesmo que de forma sutil. Para Luiz, era um lugar onde ele começava a reconstruir partes de si que havia perdido ao longo do caminho. E para os funcionários, era uma oportunidade de fazer a diferença, não apenas em seus próprios trabalhos, mas na vida de alguém que precisava. Luiz sabia que não poderia mais adiar. A verdade sobre Clara e sua relação com ela já estava clara em sua mente, mas aceitar era apenas o começo. Ele precisava enfrentar tudo o que vinha evitando, seu passado, suas escolhas e as pessoas que ele negligenciara ao longo do caminho. E o primeiro passo era procurar Cecília. Naquela tarde, Luiz deixou o restaurante mais cedo do que o habitual e foi até a praça onde sabia que Cecília costumava estar. Ele encontrou a mulher sentada no banco de sempre, com Clara ao lado, entretida em suas brincadeiras. Cecília o viu se aproximar e, instintivamente, ficou tensa. Não era comum Luiz procurar por elas diretamente. Dona Cecília, posso falar com a senhora? Luiz perguntou, parando a poucos passos. Clara levantou os olhos e sorriu para ele, mas Luiz manteve o foco na mulher à sua frente. Cecília hesitou antes de acenar para ele se sentar. Claro, senhor Castilho. Sobre o que quer falar? Cecília perguntou, tentando manter a voz neutra. Luiz se sentou ao lado dela e respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Ele não era bom em falar sobre sentimentos, mas sabia que essa conversa precisava acontecer. Eu quero pedir desculpas, começou, surpreendendo Cecília. Por tudo. Por todas as vezes que eu te ignorei, te tratei com indiferença ou fui injusto. Não só no restaurante, mas no passado também. Cecília ficou em silêncio, mas seus olhos mostravam surpresa e emoção. Luiz continuou, olhando para as próprias mãos. Quando eu era criança, você foi a única pessoa que me deu atenção. Eu lembro disso, mesmo que não demonstrasse na época. Quando você saiu da casa dos Castilho, eu era jovem demais para entender, mas agora vejo como aquilo foi errado. E o fato de ter ignorado isso por tanto tempo foi covardia minha. Cecília piscou algumas vezes, segurando as lágrimas. Ela colocou a mão no ombro de Luiz, um gesto que misturava conforto e aceitação. Obrigada, Luiz. Ouvir isso significa muito para mim. Mas você não precisa se culpar tanto. Eu entendi as circunstâncias mesmo naquela época e nunca guardei rancor. Luiz finalmente ergueu o olhar, encontrando os olhos de Cecília. Ainda assim, eu sinto que te devo algo. E mais do que isso, devo algo a Clara. Sei que tenho sido distante, mas quero mudar isso. Quero ser parte da vida dela, se você permitir. Clara, que até então observava a conversa de longe, aproximou-se com curiosidade. Parte da minha vida? Como assim? Ela perguntou, sua voz carregada de inocência. Luiz sorriu, embora ainda se sentisse incerto. Significa que eu quero ser seu tio de verdade, Clara. Estar aqui para você sempre que precisar. A menina olhou para ele por um momento, avaliando suas palavras com a seriedade de alguém muito além de sua idade. Então, sorriu amplamente. Eu gosto disso. Pode ser meu tio, sim.
O alívio que Luís sentiu foi instantâneo, embora ele soubesse que esse era apenas o começo. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente para construir essa relação, mas naquele momento, a resposta de Clara foi o que ele precisava ouvir. Cecília também sorriu, embora sua expressão mostrasse uma mistura de alívio e preocupação. Luís, eu fico feliz em ver você querer se aproximar, mas saiba que Clara já passou por muita coisa. Ela é forte, mas também é uma criança. Vá devagar com ela. Eu prometo, Cecília, vou fazer o meu melhor. Nos dias que se seguiram, Luís começou a cumprir sua promessa. Ele fez questão de passar mais tempo com Clara, convidando-a para pequenas tarefas no restaurante ou simplesmente sentando-se com ela para conversar. No início, ele sentia uma barreira invisível entre eles, mas aos poucos Clara começou a confiar mais nele. Luís, por que você trabalha tanto? Clara perguntou um dia, enquanto o ajudava a reorganizar algumas mesas no salão. A pergunta o pegou de surpresa, mas ele respondeu com honestidade. Porque eu achava que isso era o mais importante. Trabalhar, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido. E agora, o que você acha? Clara insistiu, com a curiosidade que lhe era característica. Luís parou por um momento pensando na resposta. Agora acho que algumas coisas são mais importantes. Como você, por exemplo. Clara sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou ao trabalho. Para Luís, essas conversas simples eram ao mesmo tempo desafiadoras e reconfortantes. Clara o fazia pensar em coisas que ele havia ignorado por anos, mas também lhe dava uma sensação de propósito que ele não sentia há muito tempo. Enquanto isso, os funcionários do restaurante notaram a mudança em Luís. Rafael e Camila, em particular, ficaram surpresos ao vê-lo interagir tão abertamente com Clara. Ele está realmente mudado, não acha? Rafael comentou com Camila durante uma pausa. Está sim. É bom ver isso. Clara trouxe algo nele que eu achava que nunca veríamos. Acho que é mais do que isso. É como se ele estivesse finalmente enfrentando o que precisava. E ela está ajudando. Camila concordou, observando Luís brincar com Clara ao longe. A relação entre eles ainda era nova, mas já mostrava sinais de algo especial. Luís, por sua vez, sentia-se mais leve a cada dia. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas agora entendia que podia construir um futuro diferente, para Clara, para Cecília e até para si mesmo. Era um caminho incerto, mas ele estava disposto a segui-lo. Afinal, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. O restaurante estava quase vazio naquela tarde, com apenas alguns clientes aproveitando a calmaria antes da movimentação da noite. Luís, sentado em uma mesa no canto, não conseguia desviar os olhos do broche que ainda mantinha em seu bolso. Ele sabia que precisava tomar decisões, mas cada passo parecia mais difícil que o anterior. No entanto, o peso que carregava estava ficando insuportável. Enquanto refletia, Teresa entrou no restaurante. Assim que o viu, caminhou até ele com determinação. Luís percebeu sua presença e fez um gesto para que ela se sentasse. Sem perder tempo, Teresa começou. Luís, acho que está na hora de você saber de toda a verdade. Eu tenho segurado essa informação, mas não posso mais. Ele olhou para ela com desconfiança, mas manteve o silêncio, permitindo que ela continuasse. Eu não vim aqui apenas por Clara. Na verdade, ela é o motivo central, mas minha ligação com essa história é maior do que você imagina. Teresa fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Luís. Mariana era minha irmã. As palavras ficaram suspensas no ar por alguns segundos. Luís piscou atordoado, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Sua irmã? Ele repetiu, quase em um sussurro. Sim, Luís. Eu sou sua tia. Sempre soube sobre você, mas as circunstâncias me impediram de me aproximar. Mariana me contou tudo sobre você, sobre como foi obrigada a te deixar com os Castilho, e sobre sua irmã mais velha. Teresa respirou fundo. Quando descobri sobre Clara, soube que era hora de fazer alguma coisa. Luís balançou a cabeça, tentando encontrar sentido nas palavras de Teresa. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Por que nunca apareceu antes? Por que só agora? Porque só agora Clara cruzou seu caminho. Eu estava esperando o momento certo. Você precisava estar pronto. E, para ser honesta, eu também. Eu sabia que seria difícil, mas Clara mudou tudo. Teresa olhou para ele com uma expressão suave.
Ela é a oportunidade que temos de fazer as coisas certas, juntos. Luiz permaneceu em silêncio, olhando para a mesa enquanto digeria o que ouvia. Depois de um longo momento, ele ergueu os olhos novamente. E o que exatamente você quer fazer? Quero que você e Cecília se unam para criar Clara. Ela precisa de vocês dois. Mas sei que é preciso mais do que palavras. Por isso, estou disposta a oferecer apoio financeiro para garantir que ela tenha tudo o que precisa. Educação, saúde, um lar seguro. O que você acha? Luiz ficou calado por mais alguns segundos. Ele sentia um nó no estômago, uma mistura de alívio e medo. Finalmente ele suspirou e assentiu. Parece justo, mas vai ser um processo. Eu ainda estou me ajustando a tudo isso. Teresa sorriu, compreendendo as hesitações de Luiz. Eu não esperava que fosse fácil, mas você já deu o primeiro passo. Isso é o que importa. Enquanto Teresa falava, Cecília entrou no restaurante com Clara. Elas estavam sorrindo, como se a presença constante de Clara ali já fosse parte de uma rotina confortável. Teresa fez um sinal para que elas se aproximassem. Cecília, quero conversar com você sobre algo importante, disse Teresa enquanto a mulher sentava-se ao lado de Clara. O que houve? Cecília perguntou, um pouco apreensiva. Teresa explicou a situação, desde sua ligação com Mariana até o apoio que pretendia oferecer. Cecília ficou em silêncio, segurando a mão de Clara, mas seus olhos mostravam gratidão e uma leve preocupação. Você acha que isso é mesmo o melhor para ela? Cecília perguntou, sua voz carregada de emoção. Tenho certeza, Cecília. Com o apoio de Luiz e o seu cuidado, Clara terá tudo o que precisa para crescer em um ambiente saudável e cheio de amor, respondeu Teresa. Luiz, que estava ouvindo a conversa atentamente, finalmente se manifestou. Cecília, sei que nunca fui justo com você. Quero me desculpar por todas as vezes que te ignorei ou tratei mal. Você cuidou de Clara como ninguém mais poderia e sou grato por isso. Agora quero fazer parte da vida dela também. Quero corrigir os erros do passado. Cecília olhou para Luiz com surpresa, mas também com um sorriso de aceitação. Obrigada, Luiz. Isso significa muito, não só para mim, mas para Clara. Clara, que até então estava ouvindo tudo em silêncio, finalmente falou. Isso quer dizer que agora vamos ser uma família de verdade? As palavras da menina foram como um soco no coração de Luiz. Ele sorriu hesitante e colocou a mão no ombro dela. Sim, Clara, vamos ser uma família de verdade. Naquele momento, algo mudou entre eles. Luiz sentiu o peso que carregava começar a se dissipar. Ele sabia que o caminho seria longo, mas finalmente enxergava uma luz. Teresa observou a cena com satisfação, certa de que havia feito a coisa certa. Cecília, segurando a mão de Clara, sentiu que os sacrifícios que fizera ao longo dos anos finalmente estavam sendo recompensados. O restaurante, que antes era apenas um espaço de trabalho e negócios, tornava-se agora um símbolo de renovação e esperança. E pela primeira vez em muitos anos, Luiz sentiu que estava onde deveria estar. O restaurante Castilho estava diferente. A movimentação dos funcionários, o aroma inconfundível da culinária refinada e o burburinho dos clientes continuavam presentes. Mas agora havia algo mais. A essência do lugar havia mudado, transformada por um propósito que ninguém teria imaginado alguns meses atrás. Luiz observava tudo de seu novo lugar favorito, uma pequena área no fundo do salão, onde as crianças de um projeto social recém-criado tinham aulas e atividades enquanto aguardavam por uma refeição quente. Cecília, ao lado de Clara, ajudava as crianças menores a organizarem seus desenhos. A menina parecia radiante, cercada por outras crianças que, assim como ela, tinham encontrado no restaurante um refúgio. Luiz sorria ao vê-la assim, mas no fundo sabia que aquela jornada ainda era recente e os desafios não tinham terminado. Ele se aproximou discretamente e parou ao lado de Cecília. Como está indo? Ele perguntou. Melhor do que eu esperava, respondeu Cecília, sem tirar os olhos das crianças. Clara está se adaptando muito bem. Acho que ela finalmente sente que pertence a algum lugar. Luiz assentiu, mas antes que pudesse responder, Clara correu até ele segurando um papel. Tio Luiz, olha, é um cardápio novo para o restaurante, disse empolgada, mostrando os desenhos que havia feito. No papel, Clara desenhara pratos simples,
mas com nomes criativos. Havia até uma seção com refeições chamadas de menu do abraço. Luiz riu, pegando o papel. Acho que vou precisar contratar você como minha nova consultora de cardápios, disse ele sorrindo. Só se eu ganhar sobremesa grátis, respondeu Clara rindo. Enquanto Clara voltava para junto das outras crianças, Rafael e Camila se aproximaram. Ambos pareciam mais leves, com sorrisos que refletiam a atmosfera transformada do lugar. Senhor Castilho, digo, Luiz, corrigiu Rafael, lembrando-se do pedido recente do chefe de ser chamado pelo primeiro nome. Está dando certo, não está? Está sim, respondeu Luiz, ainda observando Clara. Mas isso só aconteceu porque todos vocês acreditaram. Camila, que estava com os braços cruzados, assentiu, mas logo acrescentou. A gente acreditou porque viu que você estava mudando. Esse restaurante não é só um lugar para comer, não mais. Agora é um lugar onde as pessoas têm esperança. As palavras de Camila tocaram Luiz profundamente. Ele se lembrava de quem era há alguns meses. Frio, distante, obcecado apenas pelo sucesso material. Mas Clara o havia transformado, e ele não poderia estar mais grato por isso. Mais tarde, naquele mesmo dia, Teresa chegou para uma reunião. Ela estava radiante, como sempre, mas havia algo em sua expressão que sugeria satisfação por tudo o que estava acontecendo. Luiz, Cecília, podemos conversar um pouco? Perguntou ela, sentando-se em uma das mesas reservadas para o horário fora de pico. Cecília e Luiz se sentaram ao lado dela, atentos. Eu queria compartilhar uma ideia, começou Teresa. Esse projeto social que vocês começaram aqui é incrível, mas acho que podemos expandi-lo. Há muitas outras crianças precisando de ajuda. O restaurante pode ser a base, mas podemos buscar parcerias, talvez até abrir mais espaços como este em outras áreas da cidade. Luiz ficou pensativo. Ele sabia que Teresa tinha razão. O que eles haviam feito até agora era apenas o começo. Acho uma ótima ideia, disse ele finalmente, mas vai ser um grande desafio. E você gosta de desafios, não é? Provocou Teresa com um sorriso. Cecília riu, mas logo completou. Se for para ajudar mais crianças como a Clara, estou dentro. Enquanto discutiam os próximos passos, Clara, que tinha ouvido parte da conversa, aproximou-se novamente. Tio Luiz, quer dizer que outras crianças vão poder vir aqui também? Isso mesmo, Clara, respondeu Luiz. Queremos ajudar o máximo de crianças possível. Clara sorriu, claramente feliz com a ideia. Então você é o melhor tio do mundo. A simplicidade da frase de Clara fez Luiz sorrir, mas também trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele nunca pensara que ouvir algo assim o emocionaria tanto. Olhou para Teresa e Cecília, percebendo que elas também estavam tocadas pelo momento. Nas semanas seguintes, o projeto social cresceu. Empresários locais se juntaram à causa, incentivados pelo exemplo de Luiz e Teresa. Mais crianças passaram a frequentar o espaço, e o restaurante se tornou não apenas um ponto de encontro, mas um símbolo de mudança. Certa noite, enquanto observava o salão repleto de famílias e crianças, Luiz sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Ele se lembrou de Mariana, de como ela lutou para proteger sua família, mesmo que de maneiras imperfeitas. Sentiu que, de alguma forma, estava honrando a memória dela ao cuidar de Clara e das outras crianças. Cecília, que estava ao seu lado, colocou a mão em seu ombro. Mariana ficaria orgulhosa de você, Luiz. Ele assentiu, sem palavras, mas com um sorriso que dizia tudo. Olhou para Clara, que corria entre as mesas, distribuindo seus desenhos para os clientes. Ela era a prova viva de que o amor e a esperança podiam transformar vidas, inclusive a dele. Luiz sabia que sua jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez sentia que estava no caminho certo. O restaurante Castilho não era mais apenas um negócio. Era um lar para aqueles que precisavam. E para Luiz, era o lugar onde ele havia finalmente encontrado redenção e propósito.